Bom, hoje eu trago para vocês 10 super dicas para trabalhar com resina epóxi no acabamento estilo vidro líquido, seja sobre um tampo de madeira, concreto ou mesmo num piso inteiro, por que não? Então, vamos lá, vamos conferir essas dicas que vão facilitar muito a sua vida. Bom, a dica número 1 é com relação à resina. Nós temos resinas epóxi flexível e rígida. Nós vamos usar sempre a rígida, no caso a 2001 ou a 2004, sempre com endurecedor 3154. E aí, qual é a diferença entre elas? A 2004 é uma resina mais fluida, ela espalha melhor. Então eu gosto de usar a 2004 quando eu quero uma camada bem fina, eu quero que ela fique bem nivelada, bem plana, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. A 2001 eu gosto de usar quando vai ter alguma coisa na vertical, porque ela escorre menos, e eu gosto de usar quando tem preenchimentos. A gente consegue fazer um preenchimento um pouco mais rápido, ou quando eu tenho alguns fundos e que eu quero dar uma nivelada ali um pouco melhor. Ela ajuda nesse caso. Você ainda pode pegar e misturar a 2001 com a 2004 e fazer uma resina meio de caminho. Também dá certo, já que elas vão usar o mesmo tipo de endurecedor, não tem problema. Dica número 2 é com relação à preparação da resina. Gente, resina epóxi tem que ser muito preparada, a medição dela tem que ser feita com copo graduado ou com balança de precisão. Eu prefiro, inclusive, usar balança de precisão. Usei copo graduado durante um tempo, mas em pequenas quantidades você pode errar. Então, com balança de precisão aí a 20, 50 reais, é melhor você comprar logo uma balança de precisão e ajuda bem. A outra coisa com relação a esse tipo de preparo é, sempre você vai preparar resina num copo e endurecedor no outro. Mediu as duas partes, aí você junta e vai fazer a homogeneização, que é um outro detalhe também que eu vejo muitos erros. Sempre homogeneize bem, sempre com uma espátula um pouquinho mais larga, nunca com um palitinho ou com uma chave de fenda, não, sempre com uma espátula um pouquinho mais larga ou um palitinho de picolé, se a quantidade for um pouco menor, 200, 300 gramas, um palitinho de picolé mesmo dá certo, mas sempre raspando nas bordas do copo, da vasilha, raspe no fundo. Faça uma homogeneização bem trabalhosa, capriche nisso, porque isso vai impedir que você tenha problemas lá na frente. Qual o problema mais comum? É que você despeja a resina, uma parte endurece e a outra não. Isso é erro de homogeneização, erro de mistura. Essa mistura de resina vão ser sempre 100 gramas de resina, 50 gramas de endurecedor ou essas quantidades equivalentes. 2 partes de resina para 1 parte de endurecedor, tá bom? A terceira super dica, ela vem em função de vários erros que eu tenho visto sendo cometidos, que é a aplicação de produtos antes da resina epóxi. Não aplique selador a nitrocelulose, não aplique verniz, não aplique uma mistura de cola com álcool, nada disso. Não faça nenhum tipo de mistura antes no intuito de selar a madeira, nem stem, nada disso. Aplique a resina epóxi sobre a madeira ou o tampo de cimento ou a bancada de cimento de concreto direto. Faz uma primeira demão, 2 demãos pinceladas, esticada para fazer selar, para selar a madeira ou selar o concreto para evitar bolhas. Deixa endurecer, depois você começa a despejar a resina em maior quantidade para fazer o acabamento com profundidade, para poder dar aquele nivelado bonito, tá bom? Mas nunca aplique nada antes. Eu já citei isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui também nos cartões para vocês. Dica número 4. Muitas pessoas reclamam que resina epóxi faz muita bagunça, porque ela escorre pela borda do tampo, da bancada, da mesa e faz uma bagunça. Gente, use plástico. Eu gosto de usar lona preta, inclusive, que custa aí R$ 2,50 o metro. É 1 metro por 2,5 metros de largura. É plástico pra caramba, por um preço muito acessível, né? E aí você forra tudo, forra a sua mesa de trabalho, forra o chão, o que você precisar cobrir, cubra, porque aí a resina pinga ali, depois você mexe aquele plástico, depois da resina seca, você mexe o plástico, ela ainda solta, você nem perde. E se perder também, é barato. Então, cubra tudo com plástico. Dica número 5, limpe bem o seu ambiente de trabalho antes de começar a trabalhar com resina epóxi. Se você está na marcenaria, varra o chão, tire toda a poeira. Se for preciso, assopre o telhado, aqui igual o meu caso é madeirame, é telhado, eu sopro o telhado, tiro tudo, porque resina leva algumas horas para secar. Então ela vai estar aí pelos próximos 2 horas após você despejar, ela ainda vai estar grudando. Então qualquer poeirinha que cair sobre ela, tudo cair, vai dar problema. Então o ideal é isso.
Dica número 6. Tenha sempre em mãos um maçarico, que pode ser um maçarico culinário, inclusive, ou um soprador térmico, ou pelo menos um secador de cabelos. Porque quando a gente faz algumas camadas de resina, costuma girar algumas bolhas. Se for uma bolinha ou duas, você vai lá com um palitinho, espeta, a bolinha estoura, você retira a bolha, não tem nenhum problema. Agora, se gerou a maior quantidade de bolhas, um desses instrumentos vai ser útil. Você sopra ou passa a chama do maçarico, a resina não pega fogo, você passa a chama do maçarico e as bolhas simplesmente estouram, então fica tranquilo. Esses equipamentos que geram calor ainda tem uma vantagem, eles ajudam a resina a nivelar, ele aquece a resina e ela dá uma nivelada um pouco mais rápido, tá bom? Então isso também tem essa vantagem. O soprador térmico, inclusive, ele ajuda a empurrar um pouco a resina caso você vá fazer algum tipo de marmorização, alguma pintura com epóxi, ele dá um efeito muito bonito. Dica número 7. Bom, gente, essa resina epóxi que nós temos no Brasil, independente do fabricante, se for Redilize ou outras, ela amarela com o tempo. Então, você pode usar alguns artifícios, como eu usei no tampo de mesa que eu fiz, o tampo maciço que eu fiz. Use um corante translúcido. Você vai continuar passando a luz, você vai continuar vendo do outro lado, mas você disfarça o amarelamento. Ninguém vai perceber que o azul ficou mais ou menos azul ou mudou um pouco a nuance de cor, ou mesmo o vermelho ou amarelo, ninguém vai notar. Agora a resina epóxi, se estiver transparente, ela vai ficar um pouco amarelada. Isso é muito visível, muito sensível quando você tem camadas mais grossas ou que você tem uma peça vazada, um tampo limpo, você gostaria que ficasse como um vidro. Ela não vai ficar como um vidro totalmente transparente, tá bom, gente? Aí existem outras resinas para isso, como o caso da resina PU, que vai ficar totalmente transparente por muitos e muitos anos. Dica número 8. Gente, existem aditivos e cargas que podem auxiliar não só você tirar as bolhas, como podem ajudar a aumentar o brilho da resina, como podem também deixá-la mais viscosa para você fazer, no caso, em peças verticais, ou uma lateral de algum móvel, ou lateral de alguma bancada, alguma coisa assim. Então existe o Siladite 53, que vai deixar a resina, vai tirar um pouco das bolhas da resina, ou totalmente as bolhas da resina. Siladite 12, que ajuda a dar brilho, principalmente na última camada, é uma boa utilizar. E existe o Aerosil, que é um pó muito leve que vai ajudar a fazer com que a resina fique mais viscosa. Ele não altera muito a transparência da resina, mas deixa ela mais viscosa. Dica número 9. Gente, ainda que thinner é o melhor solvente para limpar as ferramentas após o trabalho, os utensílios, tudo que você usou, álcool, seja ele álcool esse de garrafa que você compra no supermercado, ou seja o etanol, álcool é uma boa opção para você usar durante o trabalho, ou mesmo para limpar o pincel ao final do trabalho. Pincel, espátula, é uma boa. Além de ser mais barato, agride menos também a sua pele, agride menos as ferramentas. Se você tem que limpar, por exemplo, a balança, o thinner não é legal, ele acaba agredindo o plástico da balança. Então, o álcool nesse sentido é muito melhor. Dica número 10. Gente, use sempre equipamento de proteção. Luva, sempre use luvas. Compre luvas descartáveis, de preferência luvas nitrílicas, porque a luva de látex, ela até protege, a resina não vai sujar a sua mão. Porém, a luva de látex deixa passar vapores e com o passar do tempo isso pode te causar algum problema de pele ou simplesmente ressecar a sua pele. Então, use luva nitrílica não é tão caro. Vale a pena usar luva nitrílica. De preferência descartável, que você acabou, joga fora, não tem que ficar limpando luva para reutilizar depois. Máscara também é fundamental, principalmente nos processos de lixamento. O pó que o epóxi gera é muito mais agressivo do que, por exemplo, trabalhar com a resina. De qualquer forma, vale a pena usar máscara, principalmente se o seu ambiente for pequeno, não for bem arejado. Tá bom, gente? Então essas eram as dicas que eu queria deixar para vocês vocês tenham melhores resultados aí no trabalho de vocês. E nós voltamos em breve com mais vídeos, mais super dicas, mais passo a passo de faça você mesmo. Toda terça, quinta e sábado, sempre às 7h30 da manhã, um vídeo novo, exclusivo para vocês.